Pessoal, esse vídeo é uma dica para resolução da atividade 6, que consiste na simulação de um circuito paralelo para que nós possamos estudar a maneira correta de medir e de montar o circuito paralelo no protoboard. Então, o esquema de montagem está representado nessa figura, e aí a gente tem alguns espaços, alguns trechos abertos do circuito, e nesses trechos, como vão indicar aqui os enunciados, eles têm que ser completados por ligações feitas com cabos removíveis, com cabinhos de protoboard, e isso vocês vão fazer na simulação. Então, aqui do A1 para o A, vocês vão ligar com um cabinho, do B1 para o B também, e assim por diante. E a cada medição, vocês vão substituir esse cabinho pelo amperímetro. E aí, eu queria dar um exemplo aqui de montagem no protoboard, para vocês terem uma noção de como fazer essa ligação usando esses cabos. Então, eu não vou fazer o circuito completo, porque isso vai ser tarefa de vocês, exercitar a montagem do circuito paralelo, mas eu vou fazer como se o circuito tivesse somente o R1 aqui, fosse somente esse trecho pegando essa malha, né, esse circuito fechado pegando a fonte, aqui o trecho de A1 para A, B1 para B, passando pelo R1 e voltando pela fonte. Então, eu vou fazer como se fosse só esse trecho, ok? E aí, vocês vão completar com os outros dois resistores e os cabinhos aqui nos trechos que vão faltar. Então, a minha simulação, ela tá feita aqui. Então, eu tenho um protoboard, coloquei a fonte e trouxe o positivo da fonte nesse barramento aqui de positivo. Então, todos esses pontos, eles estão ligados no positivo da fonte, tá? Eles estão interconectados aqui internamente. E a mesma coisa aqui para o negativo. Aí, o que eu faço? Em vez de trazer um cabinho só do positivo pro ponto do terminal 1 do resistor, eu vou colocar esses cabinhos intermediários. Então, eu marquei aqui, olha, os pontos para identificar e ficar mais fácil de entender. Então, da fonte pro primeiro ponto, eu tenho o ponto A1. Então, se a gente olhar lá no desenho, olha, do terminal mais pro primeiro ponto, eu liguei com um cabo, que é esse cabo vermelho. Então, esse primeiro ponto aqui do protoboard, eu chamei de A1. E aí, de A1 para A, eu conectei com um cabo verde. Então, eu chamei esse ponto aqui dessa fileira, dessa coluna 2, tá vendo a coluna 2 nessa segunda metade do protoboard, né? A gente tem um conjunto de fileiras aqui, de colunas aqui. Então, toda essa coluna aqui, olha, elas são o mesmo ponto, eletricamente falando, porque esses pontos eles estão interconectados lá internamente. Então, eu chamei esse ponto aqui para onde está vindo o cabinho verde, ponto A. E aí, saindo deste mesmo ponto, observem aqui na figura que o ponto B1 ele está ligado no ponto A. Então, isso aqui é como se fosse uma mesma fileira lá do meu protoboard, uma mesma coluna, né? Então, saindo dessa mesma coluna, para outro ponto, eu vou ter um cabinho, um segundo cabinho, que é o cabinho que vai de B1 para B. Então, olha só, o B1 ele é o mesmo ponto que o A, né? A é o mesmo ponto, eletricamente falando, que B1. Então, eles estão conectados aqui na mesma coluna, essa mesma coluna aqui. E aí, saindo de B1 para uma outra coluna, eu tenho o cabinho roxo, né? E aí, eu chamei esse ponto final aqui de ponto B. E do ponto B, no ponto B, eu ligo o resistor, conforme está mostrando aqui o desenho. E aí, o segundo terminal do resistor tem que estar conectado através de um outro cabo ao terminal negativo da fonte. Então, eu peguei esse terminal 2 do resistor, liguei através desse cabo preto a esse barramento aqui, que é o negativo da fonte, ok? E aí, para que servem esses cabinhos? Aqui, claro, vocês vão completar com mais 2 resistores, vocês vão fazer a ligação paralela. E para que servem esses cabinhos? Para vocês substituírem os cabos pelos amperímetros.
Então, se eu quisesse medir aqui a corrente nesse resistor, claro que aqui é um circuito único, né, com um resistor só. Então, tanto faz eu medir a corrente aqui ou aqui, ela é a mesma, eu só tenho um resistor. Mas, se vocês montarem o circuito paralelo, para medir, então vamos ver aqui, para medir a corrente em R1, vocês vão ter que inserir um amperímetro de B1 para B, né, e deixar o resto do circuito fechado com os cabinhos. A mesma coisa para R2. Se você quer medir R2, você introduz um amperímetro de C1 para C e fecha aqui as outras conexões com os cabinhos. E assim por diante, de acordo com a ordem aqui que o guia vai dar para vocês. Tudo bem? Então é isso, é só uma dica para vocês conseguirem montar mais facilmente. Um abraço e até a próxima.